A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada no mundo espiritual. Palavra é semente, e essas sementes estão sendo semeadas no seu coração, e ela vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, na sua vida. Se você crer, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor fale conosco, por meio da palavra dele, amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para as coisas dos céus, para as coisas celestiais. Abre os nossos olhos, dá-nos entendimento espiritual, dá-nos a graça de termos a inteligência espiritual, dá-nos a revelação da Tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Jeremias, estamos compartilhando acerca desse livro, né? Estamos, na verdade, nessa sequência toda da Bíblia e já ministramos ontem falando a respeito do chamado de Jeremias e que para Deus não há limites. E se você não ouviu essa ministração, vá no nosso canal do YouTube e assista. Não há limites para Deus. Com certeza você vai ser muito edificado, muito inspirado por Deus, porque não existe limites. Às vezes nós colocamos limites, às vezes nós é que falamos, Senhor, eu sou novo demais, sou inexperiente, ou eu já passei da idade, eu sou velho demais, ou mesmo eu sou o mais pobre, eu sou o menor da minha família, não sei. Às vezes nós queremos colocar limites, mas para Deus não há limites. Quando Ele quer fazer, Ele faz segundo a sua vontade, e Ele faz de uma maneira sobrenatural, e Ele faz de uma maneira tremenda. Eu gostaria que você escutasse. Se você não escutou essa ministração, com certeza você vai ser ricamente abençoado com aquilo que nós compartilhamos ontem. Mas hoje eu gostaria de falar de algumas profecias de Jeremias, e já vamos chegar também em Lamentações de Jeremias. Estamos aí seguindo já para o final do nosso estudo aqui nesses dias do Velho Testamento, e depois vamos chegar no mês que vem já no Novo Testamento e vamos até dezembro. Em dezembro vamos falar de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Falando em Apocalipse, esse próximo mês eu quero colocar todas as aulas que eu já ministrei do livro que eu escrevi, Apocalipse para Todos, né? Então você que está inscrito no nosso canal do YouTube vai poder acompanhar e receber esse material, e vai ser uma grande bênção. Você vai sendo edificado com esse livro tão poderoso da palavra de Deus. Bom, mas hoje é Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então veja, aqui esse contexto em que existiu o profeta Jeremias, ele viveu num contexto que Israel foi invadido pelos babilônicos e foram levados cativos. Então já havia aqui uma profecia de que eles seriam levados cativos, né? E que depois de 70 anos de exílio na Babilônia, eles vão regressar. E justamente foi isso que aconteceu. Mas aqui já havia uma profecia. Por causa que eles não seguiam o Senhor, estavam longe dos caminhos do Senhor, eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas mesmo assim, Deus já tinha dado uma palavra de que eles voltariam depois de 70 anos e iriam restaurar ali Jerusalém, ok? E também o templo. E foi justamente o que aconteceu. Mas versículo 11. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Ou seja, mesmo que houvesse ali um momento em que eles iriam ser levados cativos, os pensamentos de Deus sempre pensamentos de paz e não de mal. E esse é o coração de Deus para conosco. Inclusive, o que Jesus fez na cruz foi justamente para nos trazer a paz.
A Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, Deus não tem pensamentos de mal ao seu respeito. Deus tem pensamentos de paz. Por isso você pode ficar em paz. Aonde você está, receba a paz de Deus. Por causa do sangue de Jesus. Se você creu no sangue de Jesus, então eu quero declarar que existe a paz de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, eu sei que pensamento tem ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, o que você deseja? Você deseja coisas boas, com certeza. Deus muito mais quer te abençoar e vai te abençoar ricamente. Versículo 12. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu gosto desse versículo porque nos fala de que nós podemos invocar o Senhor, nós podemos chamar pelo Senhor, nós podemos orar ao Senhor e Ele vai nos ouvir. Agora mesmo nós estávamos na oração, estávamos orando, na plena certeza de que o Senhor nos ouve a oração. Nós não estamos orando por acaso, nós não estamos passando o nosso tempo, não, nós não estamos fazendo simplesmente algo religioso, porque nós marcamos na nossa agenda que agora nós precisamos orar pela manhã. Não. Nós estamos aqui porque nós sabemos que nós podemos ser ouvidos. E há poder na oração da igreja, há poder na unidade, há poder quando nós oramos, né? Como diz a palavra lá em Levítico, 5 de vós outros perseguirão a 100. Mas 100 de vós outros perseguirão 10.000. Olha, a proporção aumenta muito mais. À medida que nós nos unimos, mais poder é liberado. Se 5 destrói 100, significa 20 para cada. Mas 100 destruindo 10.000, significa que cada um venceu 100. Olha o poder quanto aumenta quando nós estamos em unidade, né? Lá em Deuteronômio também diz que 1 venceu 1.000, mas 2 venceu 10.000. Uau! 1 vence 1.000, mas quando junta mais 1, cada um vence 5.000. Isso é o poder da unidade. Isso é o poder do amém. O seu amém aqui tem importância, sabia? O seu amém está dizendo em outras palavras: eu concordo, nós estamos em unidade, estamos no mesmo espírito, estamos no mesmo coração. Eu sei que eu não posso te ouvir, gostaria de te ouvir, mas nós estamos online. Mas você pode escrever. Quando você perceber algo que tocou o seu coração ou algo que você concorda, escreva amém. Escreve aleluia, glória a Deus, eu concordo, eu recebo. Tudo isso é muito importante porque há poder nessa unidade. Mas se nós invocarmos o Senhor e passarmos a orar, Ele vai nos ouvir. Isso é a palavra de Deus. Aqui em Jeremias também, no capítulo 33, versículo 3, tem um versículo muito conhecido, que nós já falamos muito dele, você deve ter ouvido. Diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, você quer ter uma resposta de Deus? Chame pelo Senhor. Senhor, se move aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, abre os meus olhos. Me dá entendimento espiritual. Deixa eu perceber a tua voz. E tudo isso é um invocar. Isso é um orar. E se você invocar, Ele vai te responder. Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, quando você se volta para o Senhor, Deus vai revelando coisas grandes ao seu coração. Coisas que Ele quer fazer e vai fazer através da sua vida. Mas você precisa apenas voltar-se para Ele. Você precisa ter esse tempo. Esse tempo que você para, é o tempo seu e com Deus. É importante você busque o Senhor. É importante também, demais, quando você junta com outros irmãos, também para buscar o Senhor, para clamar pelo Senhor. E com certeza você vai ouvir e perceber a voz de Deus. Se você invocar, Ele vai te responder. E Ele vai te anunciar as coisas grandes e ocultas que você não sabe. Há coisas tremendas que estão por vir para a sua vida em nome de Jesus. Tem coisas tremendas que Deus já está tocando no seu coração. E mesmo para você às vezes assusta. Mas como? Comigo? Mas quando Deus fala, Ele mesmo faz, Ele mesmo age. Aleluia! E aí, um texto que você já ouviu muitas vezes também. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós buscarmos o Senhor, nós vamos achar. Há um caminho aberto para Deus. Há o sangue de Jesus que nos leva à sala do trono. Você pode entrar agora mesmo. Agora mesmo você pode
buscar o Senhor, você vai achar, você vai encontrar, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da adoração, você vai encontrar o Senhor, e você vai ser encontrado por Ele, aleluia, uau, glória a Deus, porque um dia nossos olhos foram abertos, e agora nós podemos buscar o Senhor, e nós vamos achar, se nós envolvermos o coração, se nós envolvermos a nossa vida, eu vou buscar o Senhor, eu vou sair da minha casa e buscar o Senhor, ou eu vou entrar no meu quarto e vou buscar o Senhor, eu vou à célula buscar o Senhor, eu vou na vigília buscar o Senhor. Inclusive amanhã nós temos uma vigília por aqui, e vai ser gloriosa, vai ser poderosa, vai ser céus na terra, com certeza, né? E eu quero falar isso para vocês. Ontem eu estava orando, né? Existe um texto da palavra de Deus que Jesus ensina a orar, não é verdade? E diz: Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. E a minha oração por essa vigília é: Senhor, assim como a tua presença se manifesta nos céus, possa se manifestar na terra. Que a tua presença na terra seja como a presença nos céus. Uau! Então, se a vontade de Deus pode ser feita na terra, como ela é feita nos céus, eu também quero a presença de Deus na terra, como tem no céu. Aleluia! Então vai ser glorioso, vai ser poderoso. E eu creio nisso, eu creio no poder da oração daqueles que buscam o Senhor. Então, buscar é uma decisão. Deixa eu te dizer, na verdade, o que você buscar nessa terra, você vai acabar encontrando. Concorda comigo? Então, por exemplo, se você busca ter um condicionamento físico, comece a malhar, comece a ir para a academia, e com certeza daqui a pouco você vai ver algo, você vai achar um resultado, vai ter um resultado pela sua busca, você buscou isso, vai colher. Então, esses dias eu decidi fazer exercício na academia. Eu já tentei várias vezes, já fiz por um tempo, mas sozinho, mas logo parei, confesso, não tive disciplina, né, para continuar. E eu achei um irmão na nossa igreja aqui que é alguém disciplinado em academia. E eu perguntei para ele se eu fosse, ele pudesse me dar umas dicas. Ele falou assim: claro, pastor, o que é isso? Ele deve estar até por aí, um Murá. E aí nós fomos, né? E aí um dia a gente chegou lá, eu cheguei lá, e aí eu falei: que horas você vai? 5 da manhã. Eu falei: uau, 5 da manhã. Não, tá bom, esse horário é muito bom. Depois eu me organizo dali, saio dali, depois eu vou fazer a live. E aí então, eu decidi, já tem algumas semanas que já nós estamos indo, mas sabe o que é interessante? Eu cheguei lá às 5 da manhã, tinha gente saindo. Eu fico pensando, que horas que essa pessoa chegou aqui para estar saindo 5 horas da manhã? E quando eu entrei 5 da manhã, estava cheio de gente. Eu falei: meu Deus do céu, são pessoas que estão buscando alguma coisa. E eu quando eu vejo isso, eu não taco o pé, falo: nossa, tivesse orando. Eu fico orando falando: Deus, se esse povo acorda e estão buscando condicionamento físico, esse horário, quanto mais eu tenho que acordar mesmo, para buscar as coisas lá do céu, porque se eu buscar, eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Isso é um fato. Então, se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, eles estão colocando o coração na academia para ter um condicionamento físico. Não estou falando que isso seja errado, ok? Então, o exercício físico tem o seu valor, não é mais importante do que a piedade. A piedade tem muito mais valor do que o condicionamento físico, né? Porque a piedade vai te levar a uma vida abundante em Cristo, aleluia, né? Mas nós precisamos também cuidar do templo, né? Do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então nós precisamos. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos mais sermos cheios do Espírito. Precisamos buscar o Senhor. É tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de buscarmos, orarmos. Sabe que nesses dias Deus atrai o seu coração para as coisas dos céus, como nunca antes. Que seu coração seja incendiado pelas coisas celestiais nesses dias. Que você, ao ouvir essas ministrações, você tem ouvido aqui, você possa ser ativado para querer mais as coisas dos céus.
Em nome de Jesus eu declaro isso. Você vai ser alguém muito apaixonado pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela vida de Deus. Você vai ser alguém que ora, você vai ser alguém que busca, você vai ser alguém que vai acordar mais cedo, buscar o Senhor, servir o Senhor, viver a sua vida para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu declaro, profetizo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Braseiro, homem de Deus, Natan, profeta de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, priorize a busca pelo Senhor, priorize o seu buscar, a sua vida, sabe? Comece o dia já buscando o Senhor, tendo um coração para o Senhor, voltando-se para o Senhor, adorando o Senhor, tendo o seu tempo com o Senhor. Isso tem muito valor espiritual, isso honra e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E o texto continua, versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Ou seja, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restituição. O Deus que fez com que a nação viesse contra Israel e levasse cativo, foi também um Deus que trouxe de volta restauração. Deus é um Deus da restituição. E eu creio que nós estamos no ano da restituição, e eu creio que nós vamos receber abundantemente aquilo que foi roubado, em nome de Jesus, pela graça do Senhor. Outro texto que eu gostaria de compartilhar do livro de Jeremias, está lá no capítulo 31, que nos fala da nova aliança. A nova aliança foi profetizada no livro de Jeremias, você sabia? E nós vamos ver isso aqui, vamos ler com você, e você vai entender o que foi essa nova aliança, o que foi estabelecido muitos anos atrás, antes de Jesus vir de fato estabelecer a nova e eterna aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque eles abandonaram o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, não é mais na pedra, como era na velha aliança, mas agora é na mente, ok? Claro, no coração. Também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não estará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, claro, pelo Espírito, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as vossas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia, glória a Deus por Cristo, que já não se lembra do nosso pecado. Eu sei que às vezes nós ficamos lembrando, Deus não pode fazer, certamente porque eu fiz isso. Não, esqueça, o seu passado foi perdoado. Esquecendo as coisas para trás, prossiga para as coisas que estão diante de você. Para de ainda ser preso ao seu passado. Você só pode olhar para o seu passado para ver o que Cristo fez na cruz por você, pagando toda a sua dívida e de fato te dando uma nova vida, uma vida de fé, de esperança e em nome do Senhor Jesus, aleluia. E aí, o autor de Hebreus, nós acreditamos que seja Paulo, olha o que ele escreve lá em Hebreus capítulo 8, falando nessa nova aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, aleluia, a supremacia da graça. Se você não está fazendo o curso do pastor Aloysio, faça em nome do Senhor Jesus. Ele está estudando Hebreus conosco e tem sido uma bênção. E realmente é superior, não é, a nova aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Nós vivemos numa superior promessa hoje. Uau! Promessas muito mais gloriosas e poderosas estão disponíveis para nós hoje
na nova aliança em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu estou na nova aliança. Eu vou escrever isso aqui para você não esquecer. Eu estou na nova aliança. Essa aliança é superior. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então está dizendo que o tempo da lei teve defeito. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se a lei fosse capaz de nos levar até o Senhor sem a necessidade da vinda de Jesus, então não precisaria vir Jesus. Mas por que veio Jesus? Porque justamente nós não seríamos capazes de pagar a nossa dívida. Não há um bom sequer. Entende? Então, se você pecou em uma coisa só, é suficiente. Então, você está com sede, você quer água. E eu falo, tá bom, vou te dar uma água. Mas deixa eu colocar essa gota de lavagem. Você vai querer beber essa água? Não vai, porque essa gota de lavagem fez com que essa água, que era limpa, cristalina, se tornasse impura. Então nossos pecados, nos afastaram de Deus. E a lei era incapaz de nos levar de volta ao Senhor. Então Jesus teve que vir. E essa é a nova eterna aliança em Cristo Jesus. Amém, Otávio? Amém, Érica? Amém, Kátia? Nós estamos debaixo dessa nova e eterna aliança em Cristo Jesus. E essa fé que você precisa ter. Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Hoje nós recebemos no Espírito, hoje a nossa revelação é no Espírito, e nossa mente, nossa alma está sendo transformada pelo Senhor, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, somos do povo do Senhor. Glória a Deus. Quantos aqui são do povo do Senhor? Diga amém. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o menor. Ou seja, hoje nosso conhecimento é espiritual. Nós, claro, falamos, ensinamos a palavra, mas quem de fato ensina é o próprio Espírito, que testifica as verdades da palavra de Deus. Uau! Versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, jamais, jamais me lembrarei. Deus esqueceu dos nossos pecados quando nós cremos que Ele levou os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Fomos alcançados pela graça de Deus. E fomos completamente perdoados. Nossos pecados já foram cravados naquela cruz. E por isso nós temos livre acesso à sala do trono. Livre acesso a adorar ao Senhor, a viver uma vida abundante, a viver uma vida extraordinária. Versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Que Deus nos livre da vida na lei, mas estejamos sempre na graça de Deus. Jeremias profetizou isso lá atrás, 600 anos praticamente antes de Cristo. Ele estava profetizando a nova aliança. 600 anos depois, Jesus veio para estabelecer a nova e eterna aliança com Ele. Uma aliança superior. E que nós somos dele. Somos seu povo. Somos perdoados. Nossos pecados não serão mais lembrados. Para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. É verdade. Deus é maravilhoso, Kátia. Deus é lindo. Porque fez isso conosco. Temos paz com Deus por isso. Comecei falando da paz. E agora falamos dessa nova aliança. E ainda aqui eu gostaria de compartilhar Lamentações de Jeremias com você, que também tem um texto muito conhecido, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas eu gostaria de começar lendo capítulo 1, versículo 1 até o 4, só para mostrar por que é Lamentações.
Porque de fato eles estão chorando por causa do exílio. Porque a terra foi destruída, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, então eles foram levados cativos e por isso há um lamento, há um choro. Diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa, estou falando de Jerusalém, tornou-se como viúva, aqui foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Aqui é a história de lamento, é lamentação. Então, lamentação, esse livro de lamentações é lido até hoje em Israel, e é então um livro que fala dessa ruína. Tanto é que até hoje nós sabemos que o templo está destruído, porque na verdade eles voltaram, reconstruíram, porém nós sabemos que 70 anos depois de Cristo o templo foi destruído novamente. Hoje o que resta é apenas um muro, ali o muro das lamentações inclusive, mas esse templo vai ser reconstruído e nós falaremos isso quando falarmos de Apocalipse, tá bom? E capítulo 3, versículo 21, vou encerrar com esse texto. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha só, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que não pode me dar expectativa. O que não pode me dar esperança de coisas boas. Então, o que eu vou trazer à memória? O que você traz à memória? O que a Bíblia está dizendo que pode trazer à memória para que a gente possa crer que vai ter um amanhã diferente, mudado. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia! Você pode trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? As misericórdias do Senhor. E que são essas misericórdias do Senhor? São a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Nessa manhã já foi renovada a misericórdia sobre a sua vida. Na verdade, existe uma cachoeira da graça de Deus caindo. Você apenas entra ali e tem essa experiência da graça de Deus. Dessa cachoeira passando sobre você, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Essa foi uma das experiências que eu tive nos Legendários o ano passado. Teve um momento que eu pude ir para debaixo de uma cachoeira. E quando eu estava ali, debaixo daquela cachoeira, eu estava lembrando da graça de Deus. Que a graça de Deus é como esse derramar sobre as nossas vidas. E que não para. Não para. Apenas se você quiser sair dali. Mas se você continuar ali, há uma fonte inesgotável da graça de Deus que te dá uma vida abundante todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque você mereceu? Não. Por causa da graça e da misericórdia de Deus. Por ter enviado Jesus para que a gente pudesse desfrutar dessa cachoeira de graça. Não sai desse lugar do favor. Não sai desse lugar maravilhoso onde você desfruta de paz, de alegria. Eu vim aqui apenas te lembrar, existe a graça e o favor de Deus abundante sobre a sua vida. O ano passado, os últimos 100 dias, eu ministrei 100 dias de favor de Deus. 100 dias de transformação. Eu falei 100 dias do favor de Deus. Tô até com um desejo no meu coração esses dias de falar de novo dos 100 dias de favor. Porque não há nada mais poderoso do que saber que existe um favor imerecido sobre as nossas vidas. E esse favor nos transforma. É essa cachoeira que não para de cair e nos traz alívio, e nos traz paz, e nos traz a consciência do perdão, de que fomos justificados. Já não andamos mais debaixo de culpa, não andamos mais debaixo de condenação. Essa cachoeira que não para de cair, não para, não para, não para. É uma fonte inesgotável para nós. Aleluia!
Então não vá para o caminho da lei, não volte para a lei, sendo que você tem uma cachoeira da graça disponível para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quem pode dizer aleluia? Deixa eu ouvir o seu aleluia daqui. Aleluia, tão forte, tão cheio de vida e de fé. E essa misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a fidelidade de Deus. Deus sempre permanece fiel. Ele é sempre fiel. E o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Ou seja, a minha porção é o Senhor. Eu vou esperar nessa graça. Eu vou esperar nessa cachoeira de graça. Que é a graça de Deus me renovando. É a graça de Deus me perdoando. É a graça de Deus me dando a tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo. Nós estamos debaixo dessa cachoeira. Da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso há refrigério. Por isso que Jesus veio para trazer tempos de refrigério. Porque nele nós temos toda a graça. Graça. Agora mesmo você recebe graça. Quando você ouve a palavra, você recebe graça sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E por fim, bom é o Senhor para os que esperam nele, por ele, para a alma que o busca. Então, há uma bondade disponível apenas para aqueles que se achegam ao Senhor. Tem uma bondade. Com certeza hoje, o fato de você ter voltado aqui para ouvir a palavra, tem a bondade disponível sobre a sua vida. Você veio buscar, tem uma bondade de Deus também para ser derramada sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Deus é bom. Deus tem coisas boas para nós. Para nossa casa, para nossos filhos, para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não sei quanto a você, mas eu senti tanto o toque da presença de Deus, né? Tanta vida foi ministrada ao meu coração enquanto eu falava. Porque com certeza é a palavra de Deus, né? E que nós buscarmos, nós vamos achar esse Deus. E esse Deus é bom. Se nós esperarmos por Ele, nós vamos ver a bondade dele se manifestando de uma maneira gloriosa e poderosa. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de bênçãos, de vitória, e que declare que os meus irmãos estão debaixo dessa graça abundante, onde a vida do Senhor é liberada, onde o poder de Deus é liberado. Por isso, Pai, eu quero declarar que eles estão debaixo da nova aliança, nova e eterna aliança. E nessa nova e eterna aliança, eles são benditos, eles são abençoados, eles são cheios do Espírito, eles são cheios da graça do Senhor sobre a vida deles. Que eles recebam agora mesmo, onde eles estão, o favor e a vida do Senhor, o toque do Espírito Santo. Eles sejam renovados, inspirados, cheios do Espírito Santo. E tenha a certeza de que as misericórdias do Senhor já se renovaram nessa manhã. Que há uma cachoeira que não para de cair sobre as nossas vidas, nos limpando, nos purificando e nos dando uma vida abundante em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que Deus possa te abençoar ricamente nesse dia. Não deixe de orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo ministério, para que eu seja sempre boca de Deus na vida dos irmãos. E também não deixe de compartilhar com outros aquilo que você tem recebido aqui, porque com certeza o que você tem recebido, outros também receberão em nome do Senhor Jesus. Nós estamos juntos. Hoje é o último dia dos 21 dias que eu coloquei ali a live sobre o Deus que é abundante, que Ele faz abundantemente mais. Então, receba essa palavra, é uma palavra profética. Você vai ouvir ali, né? Mesmo que você não ouviu as demais, ouça essa palavra do dia 21, porque é um liberar profético. Foi um grande mover no dia da live. Eu creio que esse mover continua, porque é a palavra de Deus. Esse é um capítulo profético que eu escrevi ali, creio que da parte de Deus, para liberar palavras de abundância sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, mais e mais. Grande abraço.